Amigas e amigos do Redação em Gotas, sejam todos muito bem-vindos a mais esta microaula de número 24 deste nosso canal sobre português e redação. Em primeiro lugar, eu quero pedir desculpas e prestar esclarecimento, especialmente àqueles que acompanham mais de perto o nosso canal, relativos ao meu sumiço, entre aspas, nas últimas semanas, se eu não me engano 13 em relação à microaula anterior, mas foi por motivos normais, questões habituais do dia a dia, que me exigiram maior concentração, dar prioridade. Infelizmente, nesse meio tempo não foi possível gravar, espero que logo retomemos o nosso ritmo, quem sabe aí uma vez por semana, ou no mínimo 10 dias, 3 vezes por mês, que é o que eu quero, ou quem sabe mais do que isso. Mas, enfim, vamos à aula de hoje, que tem como tema algo muito especial, algo fundamental para todos nós. Né? Talvez vocês nunca tenham refletido sobre isso, não é algo que é muito comentado nas escolas, só para quem talvez faça comunicação, letras, na faculdade, que é o tema comunicação oral e escrita, linguagem formal e informal. E algo muito importante, mesmo que você esteja assistindo aí mais focado nas redações que vai fazer em vestibular ou em concurso, Enem, é importante que você esteja atento ou atenta a essa questão e reflita sobre ela. Né? Mas do que vamos tratar aqui? Né? Sobre o que vamos falar? Aliás, esta microaula de hoje eu quero fazer mais como se fosse um bate-papo. Né? Eu nem formalizei tanto o planejamento dessa aula, tem muita coisa para falar, é um assunto que já gerou livros, teses, né? Vários estudos acadêmicos e ainda tem muito a gerar, tem várias particularidades, várias nuances, né? Mas vamos tratar um pouquinho sobre isso ou iniciar este assunto, este tema aqui no nosso canal. Eu quero, em primeiro lugar, falar de uma frase, ou expor uma frase, ou lembrar para quem já tenha visto, de um dos nossos grandes gramáticos. Para alguns estudiosos, o maior gramático nosso, ainda vivo, né? Tem mais de 80 anos, quase 90, se eu não me engano, o Evanildo Bechara, né? Figura importantíssima nos estudos da nossa língua portuguesa. E ele diz, né, que nós devemos ser poliglotas na nossa própria língua, né? Poliglotas dentro do português, ou cada um em sua língua. O que ele quer dizer com isso? Em primeiro lugar, o que quer dizer poliglota? Vocês já devem saber, mas lembrando, é aquele que sabe falar, se expressar ou escrever em várias línguas, em mais de uma língua. Né? E poliglota parece contraditório. O que quer dizer então poliglota dentro ou na própria língua? No nosso caso português, é aquele que sabe se adaptar às diferentes situações de expressão oral ou escrita. Vamos supor, você vai escrever um e-mail ou mandar uma mensagem de WhatsApp, um bilhetinho para um amigo, para uma amiga. Você vai escrever por acaso da mesma maneira como escreveria uma redação para um vestibular? Ou um documento importante? Ou quem já está na faculdade, pós-graduação, uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado, ou mesmo uma monografia de fim de faculdade, de fim de graduação, é o mesmo tipo de escrita? Mais do que isso, o modo como você fala, ou que mesmo eu falo, é exatamente o mesmo usado quando vai se escrever, quando a gente vai escrever? Né? Eu escrevo de um jeito, mas eu falo exatamente do mesmo jeito? Não é verdade. É muito raro alguém que fale e escreva do mesmo jeito. Eu até conheço pessoas que, ainda mais as mais velhas, mais antigas, que falam de um modo bem formal, né? Formal, erudito às vezes, mas mesmo assim tem os seus toques próprios da oralidade. É algo talvez raríssimo ou impossível alguém falar e escrever da mesma maneira. E outra coisa, quando a gente vai falar, né, vamos supor, com uma pessoa mais humilde, né, algum funcionário bem humilde, pode ser uma pessoa super bacana, tal, com excelentes qualidades, mas não tem o intelecto, não tem a cultura. É da mesma maneira como se fala a um diretor, um professor, né, uma autoridade em determinado assunto. Não é a mesma maneira. Ainda que a pessoa mais humilde seja até melhor em outras qualidades do que
a autoridade em determinado assunto, a gente não vai se expressar da mesma maneira, seja por escrito, seja oralmente, ou com amigos, num bate-papo assim, no fim de semana, num barzinho, né, encontrando no clube. É da mesma maneira que a gente conversa com um grupo de colegas de um curso? Não. Então existem diferenças, e diferenças marcantes, conforme as diversas situações. Em geral, se associa a informalidade à oralidade. Então a linguagem oral é mais informal, enquanto a escrita é mais formal em geral. Ou até podemos dizer que era assim até um tempo atrás. Hoje, com a internet, principalmente, mas não só por causa dela, a coisa mudou muito. Então, vejam só eu mesmo. Peguem todos os vídeos que já fizemos, ou quem for ver esse vídeo aí mais pra frente, vai ter outros vídeos que virão ainda. Né? Até agora foram... a aula é 24, mas teve mais alguns, quase 30 vídeos. Vocês vejam que por mais que eu tente usar uma linguagem correta, palavras corretas ou frases, até porque eu estou aqui falando sobre português e redação, tenho que evitar errar. Mas acontece, escapam alguns erros. Ou então, eventualmente, algum vício de linguagem, escapa um né, por exemplo. Eu poderia colocar isso num texto? Não posso. De jeito nenhum colocar um erro ou um vício de linguagem. Mas é comum, é super normal acontecer isso na oralidade, na comunicação oral, falada. E por mais que eu tente não errar, escapa. Agora, por quê? Porque eu tenho que manter a espontaneidade. Se eu falar de um modo certinho, absolutamente certo, ninguém vai curtir esse vídeo. Então eu tenho que ter, talvez mais do que até a preocupação com a correção gramatical, correção do que quer que seja, né, do texto falado, eu tenho que me preocupar também com a comunicação em si, em fazer chegar o que eu estou expressando, ser entendido, né, ser absorvido. E eu preciso usar de uma linguagem espontânea, o mais espontânea possível. Né? Então, é diferente do que se eu fosse escrever um artigo sobre português ou sobre redação, publicar num blog, num jornal. Aí eu preciso manter uma linguagem, usar uma linguagem mais formal, ainda que não totalmente formal. Muita gente pensa que linguagem formal é aquela linguagem erudita, né, que mostra muito conhecimento, assim, palavras difíceis, alguns dizem rebuscada, né, aquela linguagem totalmente certinha. Mas, na verdade, existe uma gradação entre o mais informal, que seria uma linguagem bem popular, cheia de gíria, palavrão, etc., né, talvez até muito pobre, informal, não necessariamente uma coisa significa a outra, né? Pode haver linguagem informal riquíssima em informações, até em questões de linguagem. Então não é uma relação de informal é pobre, formal é rico, em termos de informação ou termos de beleza do texto. Não necessariamente. Mas vamos supor, entre o mais informal e o mais formal, existe toda uma escala. Vejamos um texto de jornal. Peguem um texto de jornal sobre uma notícia, não um articulista, né? Não um artigo, mas notícia sobre algo que aconteceu ontem, um acidente, ou algo do futebol, ou do esporte. É uma linguagem formal, porém nem tanto, quanto, vamos supor, uma tese de doutorado, ou quanto um texto jurídico. Né? A linguagem jurídica, a linguagem do direito, em geral, é muito formal. E é uma linguagem mas é formal diferente do formal, vamos supor, da matemática. Cada um tem as suas características. Cada linguagem, né? Cada área tem as suas características. Então, o campo do direito tem as suas características. A matemática, vamos supor, eu até faço muita revisão de gente de matemática, né? É interessante. Não apenas a questão dos números, mas o português usado na matemática é diferente do direito e de quaisquer outras áreas. Bem, mas enfim, eu fiz até uma digressão. Vocês vejam só, até outra característica aqui, vou abrir mais um parênteses. A linguagem oral
tem como uma característica muito marcante esses desvios. A gente pode desviar. Está falando de uma coisa e lembra de outra, aí abre parênteses, entre aspas, né, como se diz, né, aí fala. Se a pessoa não lembra, ela não volta, né, no que estava falando antes. Então são comuns essas digressões, esses desvios na linguagem oral. Num texto escrito, é complicado fazer isso. Recomenda-se não fazer. O texto escrito você tem que ter uma lógica bem certinha. Começo, né, e vai progredindo paulatinamente, o meio, o desenvolvimento, até chegar a uma conclusão, até na redação de 30 linhas, de 20 a 30 linhas de vestibular de concurso. E nem se recomenda isso. Na oralidade, alguns até tentam fazer isso, mas há essa possibilidade. Vejam muitos youtubers, né, desde dos mais sérios aos nem tão sérios, aí, né, aos mais famosos aos nem tão famosos. É muito comum haver isso. É muito comum até palestrantes ótimos que falam português muito bom, falam palavrão, né? Falam palavrões. Palestrantes, eu vejo, conheço alguns que falam português excelente, erram muito pouco, mas gostam de falar palavrão, né? Eu particularmente não gosto. Em alguns até fica bem, né? Eu não sou totalmente contra. Eu não gosto para mim, mas cada um tem seu estilo. Então, vejamos. Há uma série de questões, como eu falei, há uma gradação muito grande. Agora, retomando, olha a digressão que eu fiz grande, hein? Retomando aquela questão do informal ao formal, há uma gradação, eu diria, infinita. Né? Um texto de jornal, como eu falei, ele é formal, mas não total. Um texto comum, né, de jornal do dia a dia. Ele é formal, mas não 100%. Existem, ainda mais vamos por esporte, futebol. Existem termos do futebol, existe uma linguagem mais descontraída. O público que lê futebol não é exatamente o que lê política, até pode ler os dois, claro, mas o que é mais voltado para o esporte, em geral, tem um perfil diferente daquele que é mais voltado para a política ou para a economia. Economia é uma outra área também que tem muitas particularidades. Agora, uma coisa eu acho importante, né? Hoje em dia, com a internet, como eu falei agora há poucos minutos atrás, eu falei que se associava, era muito comum se associar oralidade com informalidade e escrita com formalidade. Mas com a internet mudou tudo. Vejam só, WhatsApp. O que se usa no WhatsApp em geral, embora tenha aquele outro recurso de gravar a voz, é escrita. Agora, é escrita formal? Não, pelo contrário. Em geral, uma escrita muito informal. Agora, outra coisa importante. Uma escrita informal significa que ela deva ter erros, ou seja livre de ter erros, erros à vontade, não tem tanto problema? Aí é algo a se discutir. Eu acho que a gente pode, por exemplo, eu quando estou conversando via WhatsApp com algumas pessoas, uma amizade mais íntima, eu uso um tá, um tô. Eu não uso um está ou estou. Para pessoas com quem eu tenho, dependendo do caso, né, muda de pessoa para pessoa, eu uso o tô e eu uso o tá. Mas eu faço questão de botar o acento em cada uma. O tá, o acento agudo, o tô, o acento circunflexo. E outra coisa que eu faço questão de usar direitinho, a pontuação. É algo que até hoje eu não entendo. Muitas pessoas se comunicam sem pontuação nenhuma. Eu me pergunto como é que se entendem. Eu às vezes, quando eu recebo uma frase sem pontuação nenhuma, eu fico sem entender na hora. Ela perguntou ou ela afirmou? Não tinha ponto de interrogação. Uma vírgula pode fazer uma diferença fundamental. Então eu acho que é possível, e eu recomendo, aliás eu prego, digamos assim, que nós usemos linguagem informal nos ambientes ou nas situações em que ela é propícia, porém com o mínimo de erros. O mínimo de inadequações, se fosse um caso formal. Um tô ou um tá, a meu ver, é muito bem-vindo no WhatsApp, conversando com amigos. O VC de você, eu não vejo problema nenhum. O TB de também, conversando com amigos. Claro, vai mandar um WhatsApp para um serviço ou para alguém que você não conhece, aí é outra coisa. Aí tem que procurar ser o mais correto possível. Mas a informalidade não necessariamente significa permissividade em relação aos erros. Ok? Então procurem
escrever bem, mesmo escrevendo de modo informal. É a minha recomendação. Com o mínimo de erros, pode usar abreviação, pode usar gírias, não vejo problema. Claro que gíria demais ou abreviação demais acaba tornando pobre o texto. Mas, na devida medida, do modo certo, no momento certo, não vejo problema nenhum. Mas tem que saber usar também, de vez em quando, algumas palavras diferentes. Vamos nos testar, vamos nos desafiar, certo? Bem, olha, como eu falei, tem muita coisa a se falar sobre esse tema. Eu espero que vocês até comentem, deem suas sugestões. Acho que é um vídeo muito importante, talvez dos 5 mais importantes, este vídeo esteja entre eles, nesse grupo de 5. Né? Porque sobre, sei lá, concordância, regência, pontuação, tem vários falando por aí. Né? E falam bem em geral, tem ótimos colegas aí com canais no YouTube. Ok? Então, eu quero agradecer a todos, muitíssimo obrigado e até a próxima microaula do Redação em Gotas. Um grande abraço, tudo de bom!